Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial do Amor Está no Ar. É uma edição de aquecimento para o evento que vai acontecer nos dias 27, 29 e 31 de março. Então, bom dia, pessoal que está chegando, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. No dia 27, 29 e 31 de março, eu vou fazer um evento. O nome do evento é O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Nesse evento, você vai aprender como unir fé e ciência para desvendar a cabeça do seu marido, para fazer ele te amar como antes. Então, nesse evento, você vai aprender muito sobre como funciona a cabeça do homem, como ela é diferente da cabeça da mulher. Então, é importante e faz parte do casamento aí a gente conseguir entender como funciona a cabeça do outro, principalmente quando a gente fala do sexo oposto, né? Do sexo masculino. Então a gente vai aprender muito sobre isso lá. E hoje eu trouxe um tema especial, tá? E quem ainda não se inscreveu no evento, depois, quando acabar a live, entra lá na minha bio, no link que tá lá na minha bio, é só entrar lá e se cadastrar que você consegue se inscrever, é um evento gratuito online, e aí quando você se cadastra lá, você consegue ter acesso às aulas, tudo certinho, a todo o material. Assim que você se cadastra, também tem um presente especial que eu escrevi especialmente para vocês, tá? Então, aproveita, não perde essa chance. E outra coisa muito importante, essas aulas depois elas não ficam salvas. Então, assim que sair as aulas, aproveita e assiste, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que muitas de vocês já se perguntaram. Não sei se eu peço divórcio ou se eu tento lutar pelo meu casamento. Então, se você está passando por isso aí no seu casamento, se você está nessa indecisão de não saber o que fazer, não saber se você tenta, se luta, se foge, se some, sabe? Nessa hora a gente quer só sumir, né? O desgosto é tanto, a indiferença é tanto que você quer só desaparecer, você quer só que o problema acabe. Mas não é assim, infelizmente, que funciona, né? Não é só a gente piscar que o problema é resolvido. Existe sim uma maneira de resolver, mas eu sei que nesse momento você está com esse tipo de dúvida. Carol, eu tento ou eu não tento? E quando você para pensar nesse assunto de tentar ou não tentar, você para analisar a situação que está no momento, né? O quão crítica está essa situação. Se é, por exemplo, um marido que ele está indiferente com você e você está tentando de tudo aí, não sabe mais o que fazer para agradar esse marido, para tentar entender o que está passando na cabeça dele, que faz ele sentir essa indiferença, que faz ele te tratar do jeito que ele está te tratando, ou se por acaso vocês brigam muito, nem tem tanta indiferença assim, mas vocês não conseguem se entender por coisas bestas, sabe? Por motivos ali que vocês antes não entravam em acordo, antes era uma coisa que vocês tiravam de letra e agora vocês não estão mais conseguindo se entender. Ou se você está desconfiada aí do seu marido, que ele tem alguma coisa com alguém, que ele está interessado em outra pessoa, que ele não quer mais ficar com você, ou até mesmo você que já descobriu aí uma traição, está tentando sobreviver aí em meio a tanta desconfiança, se você está passando por isso, com certeza, essa crise que está acontecendo aí no seu casamento te faz pensar em desistir ou em tentar. Você fica nessa dúvida. E o grande problema disso é essa incerteza, é essa indecisão, tá? Esse é o grande problema. Quando você fica parada no mesmo lugar, com aquela indecisão, tento ou não tento, você não sai do lugar, entende? Então, qual que é por que é importante você decidir de uma vez por todas o que fazer? Porque você consegue tomar um rumo, você consegue dar um rumo para sua vida. Se você fica na indecisão, se você fica uma hora quer, uma hora não quer, uma hora quer tentar lutar, outra hora não dá. E pior, quando você depende do sinal do outro para saber se você tenta ou não. Então, de repente, o seu marido ele tá indiferente. Aí você fala: "Não, eu acho que já era, eu acho que acabou, não tem mais nada aqui". Só que aí de repente ele começa a te tratar bem. Aí você alimenta aquela sua esperança que você precisava para tentar lutar. Só que sabe qual que é o problema disso? Você fica dependente do comportamento dele e não da sua decisão. Entende? Isso não é decidir.
Decidir é quando você decide independente do que está acontecendo no seu casamento. Eu já vi casamento ser restaurado em meio à traição. Eu já tenho alunas que aconteceu isso, tem alunas que conseguiram salvar o casamento em meio à traição. O meu caso também foi assim. E tem casos, olha só, tem casos que nem chegam numa situação de traição, é só desentendimento e é só briga, né? Nem seria um caso tão crítico, mas que não consegue salvar. Entende como não é o fator crítico, não, entenda que não é o que está acontecendo que determina ou não você salvar o seu casamento. Não é isso que determina. O que determina você salvar ou não o seu casamento, em primeiro lugar, é a sua intenção, é a sua decisão em fazer o que precisa ser feito. Agora, se você fica em cima do muro, você não consegue, gente. É impressionante. É como se você bloqueasse a sua mente para conseguir fazer o que precisa ser feito. Você fica refém da sua emoção, sabe? Você fica refém de estar animado ou não, motivado ou não para salvar o seu casamento, entende? Isso é muito importante vocês entenderem. É a mesma coisa, eu ouvi uma história uma vez que faz muito sentido. Dois amiguinhos ali que estavam começando a se aventurar no esporte. E aí eles começaram pela natação. Aí foram lá, os dois para natação. E aí eles começaram ali, né? Quando começaram a se aperfeiçoar, viram quanto era difícil a natação. E aí um deles falou: Nossa, é muito difícil, eu acho que isso não é para mim. E aí ele foi para outro esporte, falou: Não, eu vou tentar futebol. E o outro amiguinho, o amiguinho A, vamos falar o amiguinho A. O amiguinho A falou assim: Não, tá difícil, mas eu vou tentar. Eu vou tentar mais um pouco aqui. E continuou. Aí o amiguinho B foi lá pro futebol. Aí começou o futebol, tava indo bem, só que aí começou a jogar com o pessoal mais avançado. E aí viu que tava ficando difícil de novo. E aí ele pensou, nossa, tá ficando difícil de novo. Eu acho que isso não é para mim. Aí ele foi lá e foi pro vôlei. E o amiguinho A tava cada vez ficando melhor. O amiguinho A tava encontrando também desafios. Só que mesmo em meio aos desafios, ele tava ali percorrendo, seguindo um passo de cada vez, até que chega um momento, 5 anos depois que os dois se encontram, o amiguinho A e o amiguinho B, o amiguinho A é um nadador profissional, é campeão, medalhista, campeão olímpico, e o amiguinho B, o que aconteceu com o amiguinho B? Ele tá no quinto esporte, todos amadores, sem nenhuma medalha, sem nenhuma conquista. É a mesma coisa que acontece, gente, quando a gente quer desistir do casamento que a gente tá, porque a gente acha que com outra pessoa vai ser melhor. Ah, aquele cara ali vai dar certo. Não, é porque eu casei com a pessoa errada. Ele que é o problema. Aqui não tá dando certo, eu vou tentar outro. Aí acaba, e tá muito na moda, né? As pessoas falarem assim: preciso encerrar esse ciclo. Preciso de um novo ciclo. E aí, sabe o que acontece com esse novo ciclo? Vai chegar lá na frente, você tá passando pelos mesmos desafios, por essa mesma crise que toda vez, quando você chega nela, você desiste. Toda vez que você chega nela, você fala, isso não é para mim. E aí você fica trocando, pulando de galho em galho, chega no fim da sua vida, você tá sozinha, você não tem uma família sólida, você não conseguiu passar por crises e sair muito mais forte do que você entrou. Entende? É isso que acontece quando você fica desistindo, quando você fica pulando de galho em galho, entendeu? Isso é muito importante você entender. É a mesma coisa, por exemplo, quando a mulher ela tá ali, né? Aconteceu uma crise no casamento, tanto o homem quanto a mulher. E aí, de repente, ela fala: Não, agora eu vou embora. Eu vou embora, não quero mais saber. Dessa vez chega, dessa vez acabou. E aí ela vai. E aí ele vem, ele pede perdão, fala que aquilo não vai mais acontecer, ele muda por um tempinho ali, aí você fala, não, agora eu volto. Só que sabe qual que é o problema disso? Vocês ficam nesse vai e volta, mas resolver, que é bom, passar por esse processo de crise e lidar com os problemas de frente, encarar e lidar estrategicamente com esses problemas, vocês não lidam. É por isso que não salva, é por isso que não resolve, é por isso que nem todo mundo consegue salvar o casamento. Porque fica ali, ó, atirando para tudo quanto é lado, fazendo qualquer coisa. E eu sei porque eu já fiz isso. Eu tentei agradar, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, tentei parar de brigar. Não era isso que resolvia. Não foi isso que salvou meu casamento, entende? Nem das minhas alunas. Quando elas chegaram para mim, a mesma coisa acontecia no casamento delas. E eu sabia exatamente o que estava passando ali na cabeça delas. Que não tinha jeito, que o problema era ele, que ela ia ter que trocar de marido, que não...
Não é, gente. É só você parar, analisar o problema estrategicamente e resolver. Ah, Carol, é fácil assim? Não é fácil assim. Só que quando você tenta sozinha, é muito mais difícil. E principalmente quando você não se decide a fazer o que precisa ser feito, fica muito mais difícil ainda, tá? Então, isso é algo que você precisa entender. Decidir te direciona. Decidir te faz trilhar um caminho. Não é só decidir que vai resolver. É a mesma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Eu tenho muitas alunas cristãs. E ela fala, olha, muitas delas falam, eu falo com pessoas aqui no meu Instagram também, e falo, ah, eu vou pedir a Deus e que seja feita a vontade dele. Gente, só pedir a Deus não resolve o problema. Tudo bem, a gente tem que sim ter a nossa fé. E aí, essa é a nossa motivação para trilhar o caminho. Mas a gente não pode esquecer de trilhar o caminho. Não adianta a gente pedir para Deus fazer a gente chegar lá onde a gente quer, se a gente não está disposto a pegar os nossos passinhos ali e começar a percorrer essa estrada. Entendeu? Ele não vai teletransportar ninguém. Ele vai sim te ajudar a percorrer a estrada. Ele vai sim te ajudar a deixar o fardo muito mais leve do que você sozinha seria capaz de suportar. Agora, ele não pode pegar suas pernas e te empurrar e fazer você andar. Isso ele não vai fazer. E isso quem tem que fazer é você. E o primeiro passo que você dá para isso é quando você se decide. É a mesma coisa, você tá ali, né? Tem a história do burrinho. O burrinho tá ali no meio de uma encruzilhada. Ele tá com fome e com sede. Ele tá ali parado, ele não sabe se ele vai para o lugar que tá escrito onde ele vai matar a fome ou onde ele vai matar a sede. Se ele ficar parado nessa encruzilhada, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer de fome e de sede. É isso que você quer para o seu casamento? Ficar parada? Ficar no meio da encruzilhada? É como se passasse ano, entrasse ano, saísse ano, seu casamento tá o mesmo, tá do mesmo jeito. É isso que você quer? Mais um ano? Sabe? Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Por isso que você tem que entender a sua decisão. Ela é um ponto fundamental. E aí você pode falar assim, Carol, e no meu caso? O meu caso foi um caso de traição, que meu marido me traiu, ele disse que ia mudar, ele não tá mudando. E nesse caso mais crítico, mesmo assim, eu consigo salvar o meu casamento? E eu quero te dizer, se você está passando por uma situação dessa, eu imagino o tanto que está sendo difícil para você lidar com isso. Lidar com a dor de uma traição não é algo fácil, não é algo que qualquer mulher aguenta, não é uma coisa que qualquer pessoa aguenta, nem um homem sabe lidar direito com a traição. Tá aí um monte de notícia que a gente vê pela Cidade Alerta e tudo mais, a gente vê esses crimes passionais. Tem gente que não sabe. Realmente, tem gente que extravasa e tem gente que guarda, tem gente que se reprime e vira uma pessoa amargurada. Eu sei que isso acontece, eu sei que isso está acontecendo aí na sua vida e para você, e em muitos casos, gente, esse é o motivo das pessoas pedirem o divórcio, porque não aguenta, sabe? É o cúmulo do desrespeito, mas eu quero te dizer que assim, o que você pode fazer se mesmo nesse caso você quer salvar o seu casamento? Se você quer salvar o seu casamento mesmo em meio à traição, aprenda a pegar isso que aconteceu e trazer como forma de vantagem para você. Ai, Carol, mas como que eu vou usar uma traição como uma vantagem para mim? Se você tem um marido que traiu, se arrependeu e quer ficar com você, ele quer manter a família, ele realmente teve um arrependimento sincero a princípio, é esse momento que você precisa usar para falar o que você não vai mais aturar no seu casamento. Você não tem que aceitar aquela pessoa que saiu de casa te traindo voltando sendo o mesmo. Você não tem que aceitar. Ah, Carol, então eu vou pedir para ele mudar um monte de coisa? Não, não é assim. Existem coisas estratégicas que você pode pedir para ele mudar e que você pode acompanhar ao longo do tempo, que você pode ir monitorando, que você pode ir conduzindo na relação. Não é tudo que ele vai mudar. Não, ele não vai mudar no dia para a noite. Mas entenda, essa é a sua oportunidade de ditar limites que antes você não ditava. E não adianta falar assim, ah, Carol, mas eu não preciso nem falar. Gente, com o homem, precisa falar, precisa desenhar, precisa escrever. A gente tem que usar as nossas estratégias.
para fazer isso no casamento, tá? Então, o que que acontece? Usa essa traição, usa isso que te aconteceu como um modo de falar assim: ei, eu não vou me desvalorizar mais uma vez. Eu não vou me humilhar por você mais uma vez. Eu não vou mais aceitar ser traída de novo. Então, ou você muda as suas atitudes, ou você muda essas atitudes específicas, ou você vai ficar sozinho. E aí você pode falar assim, Carol, mas é aí que eu perco ele de vez. Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque ele vai perceber que você não tá mais se desvalorizando. Ele vai perceber que você tá enxergando o seu próprio valor. Ah, então é só fazer isso e resolveu? Não. Cada vez que você vai aumentando a sua percepção de valor, quanto mais você faz isso, quanto mais você mostra para o outro que você se valoriza, e você mostra isso com atitudes, não são com palavras. Você mostra com ações. Quando você faz isso, esse homem começa a enxergar o valor que você enxergou em você, e aí ele tem medo de te perder. E é aí o momento em que ele começa a mudar as atitudes, entende? Então, essa é uma das estratégias que eu ensino dentro do meu programa do Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, que eu ensino às minhas alunas. Então, gente, esse é o primeiro passo. Entenda, a traição ela não é o fim. Você pode usar isso que aconteceu como um meio de salvar o seu casamento, entende? É como se você pegasse o limão e se fizesse uma bela de uma limonada e desse para todo mundo tomar. Entende? Não adianta ficar se lamentando, não adianta falar que ele foi culpado. Ele pode até ter sido culpado, mas falar quem foi ou quem não foi não salva casamento. E vocês estão aqui porque vocês querem salvar o casamento, tá? Não é para eu falar aqui para vocês, passar a mão na cabeça de vocês e falar, eu entendo, é assim mesmo. Não, não é para isso. A gente não tá aqui para isso. A gente não tá aqui para ser vítima, a gente tá aqui para tomar as rédeas da nossa vida e lutar pela nossa família. É para isso que a gente está aqui. Então, se vocês estão aqui, entenda, aqui nesse canal, é isso que você vai aprender, tá? É isso que você vai ter por aqui, certo? Então, vamos lá. Inclusive, gente, isso foi uma coisa que eu fiz no meu casamento. Quando o meu marido ele foi embora e quando ele voltou, eu tinha as estratégias na mão. Eu falei para ele: olha, isso vai ter que mudar, isso vai ter que mudar. Eu não quero mais isso. Ah, e resolveu, Carol? Ele mudou de repente? Não, não, não. Mas eu tinha isso claro na minha cabeça. Eu tinha isso claro nas minhas intenções. Eu mostrei para ele dia após dia que era isso que eu queria dele. Eu não esperava menos dele e que eu não ia aceitar menos dele, entende? As minhas atitudes depois de que eu estabeleci essas regras foi o que foi o mandatório para salvar o meu casamento. O meu posicionamento dentro do meu casamento. Eu não era uma pessoa que não tinha mais voz. Agora eu era uma mulher em que eu falava, em que eu sabia o que era importante para mim, para minha família e para o nosso casamento. Tá? Então foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a fazer isso, aí sim, o Wellington ele começou a perceber que eu estava sendo feliz independente dele. Eu estava encontrando o meu valor, encontrando o meu entusiasmo pela vida, independente das atitudes dele. Ah, ele tinha as atitudes como era antes? Não, por quê? Porque eu fui conduzindo estrategicamente, dentro do programa Elo no Lar, eu aplico o método DEC. O método DEC é o método da mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Então, esses 3 pilares eles foram construídos em mim, dentro do meu casamento, e essa comunicação que convence fez com que eu conseguisse trazer a forma feminina de tratar os assuntos, entende? O homem, gente, o homem ele é péssimo em comunicação. Se você tiver que falar para um homem falar o que ele está sentindo, nem para psicólogo o homem gosta de ir, começa por aí. Para conseguir um psicólogo é uma dificuldade. Por quê? Porque o homem não gosta de falar. Principalmente falar com mulher. Nossa, mas é uma questão assim tão grande com mulher. Então, quando você aprende a usar a sua comunicação feminina e estratégica que só a mulher tem, fica muito mais fácil conduzir a relação. É por isso que muitas mulheres falam, ah, Carol, mas eu falo pro meu marido mudar e ele não muda. É porque o jeito de falar, ele não está sendo adequado. E é só o jeito de falar? É só a comunicação que salva casamento? Não é, mas ela é fundamental. Ela faz parte, tanto a comunicação verbal, quanto a comunicação não verbal, tá? Isso aí é importante vocês entenderem. Mas é só para dizer que, assim, foi exatamente o que eu fiz, é exatamente o que as minhas alunas fazem no casamento delas também, tá? Então, vamos lá. Qual que é o erro desse
desse impasse que você tá aí. O grande problema disso é você ficar em cima do muro. E você ficar com a sua vida parada. Esse é o grande problema, tá? De você não decidir. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, eu acho que eu não tô disposta a trilhar esse caminho aí, não. Eu não sei se vale a pena, eu acho que eu tenho que desistir mesmo, e aí eu vou decidir desistir. Tudo bem, você quer decidir desistir? Então desista, mas arque com as consequências de desistir sem antes tentar, tá? Ah, mas eu já tentei de tudo. Você tentou de tudo o que você acha que é certo. Eu também achava que eu tinha tentado de tudo, tá? Então, olha, entenda. Arque com as consequências de se divorciar. Você já parou para pensar em todas as consequências de um divórcio? Eu já. Eu já, porque eu quase me divorciei. Você já parou para pensar que vocês têm que dividir seus bens? Você já parou para pensar que se as finanças estão ruins, sozinha é muito pior? Você já parou para pensar que se vocês têm filhos e seu filho fica doente, você precisa de alguém ali para te ajudar, você tá sozinha? Principalmente se você não tem uma rede de apoio, de pais, de irmãos, de conhecidos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o desgaste emocional na sua vida de se divorciar? Você já parou para pensar na consequência emocional para os seus filhos de se divorciar? Já parou para pensar em tudo isso? Você já parou para pensar em quanto custa um divórcio? Eu tava falando com a minha tia esses dias, que é advogada, e ela falou, Carol, eu perguntei para ela quanto custava, e ela falou, Carol, de 6 a 8 mil reais tá hoje. De 6 a 8 mil reais. Eu tenho uma aluna, gente, que ela chegou a dar entrada no divórcio, chegou a intimação na casa do marido dela. Ela gastou, se eu não me engano, na época, uns 2.500 reais para dar essa entrada, para fazer essa papelada. Tudo bem, aí depois, no meio do caminho, ela virou minha aluna, eles salvaram o casamento, hoje eles estão juntos, tem uma filha, enfim, ela conseguiu resgatar o casamento, mas olha o quanto que ela gastou, só porque ela tomou essa decisão, só que depois ela sabia, né, falei para ela, existe outra opção, você não quer tentar essa opção antes? Você não quer tentar fazer isso aqui? Essa estratégia, esse método? E deu certo, mas olha só o que essa decisão errada fez ela gastar. Porque, olha, se vocês têm um divórcio amigável, tudo bem. Vocês pegam ali o mesmo advogado, tá tudo certo. Vocês dividem as despesas, vai dar uns 3 mil reais para cada um. Mas e se não tiver acordo? Vocês não estavam conseguindo entrar em acordo nem em coisas mais básicas? Quem dirá em acordo sobre quem vai ficar com quem, quando vai ser visita de filho? Já parou para pensar em tudo isso? Olha o desgaste, olha o peso. Então, gente, se você realmente quer evitar isso e quer salvar o seu casamento, entenda, não precisa ser recorrendo ao divórcio. Você tem outro caminho que você consegue trilhar, que é tudo bem, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, é um caminho dolorido, é um caminho difícil, porque envolve um processo, só que é um caminho possível. É isso que eu quero que você entenda. Existe possibilidade, sim, mesmo em situações tão críticas quanto essa que eu e minhas alunas saímos, tá? Existe um meio, existe uma forma. É isso que você precisa entender. Agora, se você não decide, minha amiga, pode ter o melhor método do mundo. Se você não tem essa decisão na sua cabeça, você não consegue, você não tem força, você não tem ânimo e você bloqueia a sua mente. É justamente isso que acontece que eu queria falar para vocês. O nosso cérebro, quando a gente não decide, vou falar diferente. Quando a gente decide algo, quando a gente mostra para o nosso subconsciente, o subconsciente o que é? É a parte do nosso cérebro que armazena as informações. Tudo que a gente teve de experiência na vida, desde a infância, tudo isso fica gravado nessa parte do subconsciente. Então, quando você dá para o seu subconsciente a informação de que você quer salvar o seu casamento, que você vai conseguir, que você decidiu trilhar esse caminho, o que acontece? Isso é comprovado fisicamente. O seu subconsciente, ele influencia o seu consciente. E qual que é o consciente? O consciente é a parte do nosso cérebro que raciocina, que cria planos práticos, que planeja, que cria estratégias.
O nosso subconsciente manda essa mensagem para o consciente e aí fica muito mais fácil você conseguir atingir o seu objetivo. E é engraçado que eu vivenciei isso na prática quando eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal. Eu lembro que o dia que eu fiz esse curso, tinha uma série de pessoas, a gente estava numa manhãzinha, assim, num lugar bem bonito, e a gente precisava decorar um texto, mas era um texto, assim, grande, que era um neurocientista, né, que fez esse experimento com a gente. Então, ele é um médico, que ele é mestre em neurociências, que realmente sabe como funciona o nosso cérebro. Ele estudou para isso, então foi algo muito forte para mim, porque eu senti na prática. O que aconteceu? Ele pediu para a gente decorar um texto. Só que esse texto a gente teve que decorar de um dia para o outro, assim, numa madrugada. Ninguém conseguiu decorar, foi um negócio assim péssimo. E ele pediu para a gente falar lá na frente, ninguém conseguiu falar. Teve um rapaz que conseguiu falar. Nenhuma das outras pessoas conseguiu. E aí, quando a gente saiu, ele falou assim: olha, vocês vão ter que conseguir, eu não quero saber, vai lá para fora, vocês precisam decorar. E aí, quando eu fui falar com esse rapaz que tinha conseguido, eu perguntei para ele: como que você conseguiu? A gente é muita coisa para falar, como que você conseguiu decorar em tão pouco tempo? Ele falou assim para mim: Carol, você prestou atenção no que está falando esse texto? Presta atenção no que o texto está falando. E é um texto, gente, por incrível que pareça, até hoje ele está decorado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a filosofia do sucesso, do Napoleão Hill. Ele fala assim: se você pensa que você é um derrotado, você é um derrotado. Ele fala: se você não pensar a qualquer custo que você vai conseguir, você não vai conseguir. A vitória ela não vai sorrir para você. Ele fala que o sucesso, esse texto, eu vou resumir, porque é um texto gigantesco. Ele fala assim: o sucesso, ele se determina com a nossa intenção. Entende? É a nossa intenção. Aí ele fala assim que mais cedo ou mais tarde, quem tem a vitória não é o mais esperto, não é o mais forte, não é o que tem a melhor circunstância. Aquele que tem a vitória é o que crê plenamente. A pessoa que não crê plenamente, ela não consegue ter a vitória. E aí, quando eu comecei a ler aquele texto, eu me arrepio de falar, porque realmente é um texto muito bom, se chama Filosofia do Sucesso. Depois eu vou postar nos meus stories para vocês lerem o texto inteiro. Depois vocês dão uma olhadinha quando sair daqui. É um texto, gente, que ele traz justamente isso, que se você já se vê como uma pessoa derrotada, a única coisa que você vai conseguir é a derrota. Se você não crer plenamente que você vai conseguir, você não vai conseguir. E aí, olha só, depois que ele falou isso, todos nós entramos. Eu acho que a gente tinha, sei lá, umas 50, 60 pessoas, tinha muita gente naquele lugar. Aí a gente entrou num salão bem grande, tinha um X no meio do salão. O neurocientista, Neil, o nome dele, Neil, acho. Ele pediu para a gente fazer um retorno, uma roda, todos nós, 60 pessoas e aquele X lá no meio. Aí ele falou assim: olha, agora vocês não vão chegar aqui e falar só, decorar. Não, não, não. Só vai ter o direito de falar quem for o primeiro a pisar no X. Então, o que acontecia? Quando ele ligava, ou quando ele apitava lá, acho que era um apito, que ele dava um sinal, todos nós tínhamos que correr para o X, e quem chegasse primeiro no X tinha a chance de falar. Era só essa pessoa que poderia tentar falar. Então, olha só, além de ter que falar, olha só como piorou a situação. Se eu já estava achando difícil decorar, imagina agora que eu tinha que competir para poder falar. Aí, beleza. Aí ele tentou, ele buzinou uma vez lá. Foi todo mundo. Claro que eu não consegui, né? Aí foi a primeira pessoa. A primeira pessoa foi lá, e aí ela conseguiu, já teve a primeira vitória, que é chegar no X antes das outras 70 pessoas. E aí ela chegou, começou a gaguejar, fora, não conseguiu. Aí vai de novo. Eu acho que a gente ficou, sei lá, uns 40 minutos assim, né? E aí ia a pessoa, aí chegavam no X, e aí, sei lá, de 10 que tentavam, um conseguia e um conseguia falar.
Aí, o que que acontecia? Quando essa pessoa ela conseguia chegar no X e recitar tudo, aí ela tinha um lugar lá no pódio, que é onde ela ia, que tinha aquele único rapaz que eu falei com ele estava sentado naquela cadeira. Aí, quando essa pessoa conseguia, o Neil falava: pega a sua cadeira e vai lá sentar no lugar, no seu lugar de merecimento. Aí essa pessoa ia lá, toda orgulhosa. Aí beleza, e aí continuou, e continuou. E aí, quando a gente tava nesse exercício, nessa dinâmica, eu falei, meu, eu não vou conseguir. Aí na hora que eu falei eu não vou conseguir, porque era muita gente, né? Eu lembrei do que ele falou, Carol, presta atenção no que você falou. Você falou que você não vai conseguir. Você tem que ter certeza que você vai conseguir. Aí na hora que eu lembrei disso, eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E quando o meu cérebro queria me mostrar que eu não ia conseguir, eu falava, eu vou conseguir. É meio que eu falava, você tá errado. Eu tô te dizendo que eu vou conseguir. O que, que eu tava fazendo nesse momento? Eu tava influenciando o meu subconsciente para me dar um plano prático para ser criado. Aí, toda vez que eu pensava, eu falava, não, eu vou conseguir. E toda vez que a gente ia para o X, a gente voltava e se rearranjava. Na hora que eu comecei a ter certeza que eu ia conseguir, o que, que eu percebi ali? Olha só, gente, como isso é poderoso, presta atenção. Eu percebi que tinha um lugar que estava muito mais perto do X. E as pessoas que ficavam nesse lugar, elas tinham a chance de chegar muito mais rápido no X. Olha só o que o meu cérebro conseguiu me mostrar e que eu estava bloqueando. Por quê? Porque eu estava dizendo para mim mesma que eu não ia conseguir. Aí eu fui para esse lado, na hora que fez a dispersão, né? Eu fui exatamente para esse lado. Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer, eu vou ficar aqui. Na hora que apitou, eu corri. E adivinha? Eu fui a primeira a chegar no X. Primeira etapa vencida. Aí, beleza, agora é hora de recitar. Imagina minha perna tremendo, todo mundo olhando para mim. Eu, quando eu tô falando aqui, é fácil falar que tô falando com vocês, mas eu tô aqui na minha casa. Mas quando tem muita gente, a minha perna treme. A minha perna treme mesmo. E minha perna começou a tremer. E aí eu já pensei, falei, meu Deus, agora eu vou ter que recitar. E agora? Aí o que, que eu pensei? Eu vou conseguir. Eu recitei inteirinho, 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 inteirinho. Fui até o fim. Eles me aplaudiram e o Neil falou: pega a sua cadeira que você conquistou o lugar no pódio. Gente, eu só consegui porque eu liberei a minha mente para conseguir. Eu só consegui porque eu não duvidei mais que eu ia conseguir. Isso é muito poderoso e isso é comprovado. Era um neurocientista mostrando para a gente ali na prática que era possível. E é isso que eu estou trazendo aqui para você de informação. Quando você crê sem duvidar, quando você fala para o seu cérebro, eu não aceito você me falar que eu não consigo. Quando você mostra isso para ele, fica muito mais fácil. O seu cérebro, ele é como se você liberasse, é como se você abrisse, é como esse seu dizer que tentou tudo, ele era isso. Agora, o seu tentar tudo, ele vai fazer isso. Você tem muito mais opção. Você tem muito mais coisas que você pode fazer aí no seu casamento. Você tem muito mais estratégias que você pode aplicar e que você ainda não aplicou, tá? Isso é muito importante, gente. Então, se você estava com dúvida aí de salvar ou não o seu casamento, entenda. O primeiro passo que você precisa dar é ter essa decisão firme que você vai conseguir, tá? Porque o amor, ele vai encontrar um meio. O seu cérebro, ele vai encontrar uma forma de conseguir te ajudar a salvar o seu casamento. E eu tô aqui para te mostrar que existe sim uma estratégia. A decisão, ela é importante, a oração é importante, mas a ação concentrada, a ação específica, estratégica, ela vai te ajudar a chegar a salvar o seu casamento, tá certo? Então, resumindo, o que você tira daqui? Que, independente da crise que você está aí no seu casamento, independente de como está a situação, isso não determina o seu sucesso, tá? Isso não determina. Lembra do que eu acabei de falar? Era para a gente decorar o texto, eu não consegui decorar, eu não precisava competir por nada ali e eu não consegui. Quando o negócio ficou mais difícil, que parecia mais impossível, mas eu liberei a minha cabeça, eu consegui, entende? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Decidiu, você vai conseguir seguir um caminho. O caminho é do divórcio? Tá bom, você sabe quais são as consequências. O caminho é salvar o seu casamento? Então, entenda, o primeiro passo que você precisa dar
é decidir. O restante dos passos eu vou te mostrar no evento, que vai acontecer no dia 27. Começa no dia 27 as aulas, tá? E aí amanhã a gente tem mais uma live aqui. Amanhã a gente vai falar de como fazer o seu marido ter medo de te perder, que foi o que eu acabei de explicar para vocês que eu apliquei dentro do meu casamento, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso, gente. Então tá, bom dia para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.